Andar com Jesus é a coisa mais linda. Eu estou andando com Ele desde os meus 6 anos. Agora em dezembro eu faço 77, já vai para 71 anos. Eu nunca fiquei triste com Jesus. Às vezes eu fico triste comigo, que eu esqueço de orar, de me consagrar. É como às vezes você está num regime, quando você vê já comeu o que você não podia comer. Ah, Jesus, não podia pensar essa coisa, não podia ter entendido mal aquela pessoa, que às vezes vem agredindo, mas você tem um lado humano assim. Não, Jesus, o Senhor disse que se bater aqui, temos que dar o lado esquerdo para a pessoa bater, e a pessoa quando vai ver, estou encontrando o verdadeiro Filho de Deus. Mas aí a gente volta para Deus, para a palavra, ela começa a falar conosco de novo e nos abençoa. Eu espero que você que está enfrentando alguma crise na vida, através dessa palavra escrita pelo rei Davi, que é o Salmo 20, você então se desperte para tomar posse da bênção. E aí tudo vai ser bom para você, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora no Salmo 20, que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Olha como é que Davi se cuidava. Isso aqui era uma música, mas ele era profeta. Então ele fazia música quando estava inspirado, que vinha aquela revelação. E Deus deve ter dito para ele, porque naquele tempo como hoje, como daqui a 1000 anos se o mundo ainda existir, haverá pessoas na angústia. O que nós temos hoje é igual a 1000 anos atrás, 2000, 3000 anos, 4000 anos atrás, 5000 anos. O homem naquele tempo fazia coisas terríveis, hoje continua fazendo. A gente diz, mas esse é um animal, que é mais do que Caim quando matou o próprio irmão, só eram os dois no mundo. O mundo era tão grande para ele, só falou assim, quer saber uma coisa? Você vai para lá que eu vou para cá, nunca mais te encontra. Não, ainda criou uma situação para matar o irmão. E hoje você vê pessoas matando familiares. Meu Deus, eu fico até triste, porque para mim guerra não deveria existir. Eu fico olhando o soldado lá e às vezes fico feliz, ele não sabe que pode levar um tiro, não existe mais, acabou-se os sonhos dele. Então é muito triste esse negócio. Aí diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Pode ter certeza, se você invocar a Deus quando estiver com angústia, com qualquer tipo de problema, mas invocar como? Já vou lhe falar mais daqui um pouco, dentro da revelação da palavra que lhe veio. Quando Deus abre a palavra para você, Ele está abrindo um caminho para você ir a Ele, que só você pode passar. É um caminho personalíssimo, não dá para outra pessoa passar. O seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, ela quem mais quer passar na revelação que Deus deu para você. Não dá. Ela tem que meditar para entender. É pequena diferença, mas que faz toda a diferença. Então tem que ser dessa maneira. Aí ele diz assim: o nome do Deus de Jacó te proteja. Por que Davi falou Deus de Jacó? Porque ele vivia há 3.000 anos atrás, e Jacó era a referência dele. Jacó viveu mais ou menos há 900 anos antes dele, 900 e pouco, por ali. Então ele foi um grande homem, um vencedor. Ele foi uma pessoa que soube praticar justiça no dia dele. Mas a revelação dele era pequena. Mas para Davi ainda era muito. Davi depois alargou. Depois vieram os profetas. Aí veio Jesus, que deu toda a revelação. Deus não tem mais nada para falar conosco, a não ser o que Ele colocou aqui na Bíblia Sagrada. Então, quando hoje se fala assim, o Deus de Jacó vai me ajudar, você limitou a Deus naquele tamanhozinho da revelação de Jacó. Se você vai mais um pouquinho, você vai falando o Deus de Moisés, o Deus de Josué, e vai dos juízes, dos reis, rei Davi, outros tanto como Ezequias, como Josias, que fizeram um trabalho muito lindo. Então esse Deus quer lhe ajudar, mas é o mesmo Deus. Hoje nós falamos assim, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a revelação. Aí Ele vai ter essa misericórdia de você. Essa proteção que Davi disse. Aí fala mais: envie-te socorro desde o seu santuário. Não é por acaso não. Quando você recebe uma cura de uma dor, um encontro casual que se chama coincidência, não é? Eu lembro quando eu cheguei na casa da minha tia, rapaz ainda, e ela tinha uns 2, 3 meses que eu não passava lá.
Ela disse: vocês não, lá no Rio de Janeiro, vocês não passam aqui? Tem um telegrama aqui para o seu irmão, da Caixa Econômica. Eu abri o telegrama, e tempo eles mandavam um telegrama, hoje eu mando o WhatsApp, não, mas não tinha isso. E o telegrama está falando que a vaga é dele até as 4 horas da tarde hoje. Já são 2 e pouco. Toma esse telegrama, faz o que você quiser. Eu fechei os olhos e falei: Jesus, é quase impossível encontrar meu irmão, que ele era office boy de uma empresa e ia perder a vaga. Eu falei assim: Jesus, faz o seguinte, eu vou lá para o meu trabalho, que é na 13 de maio, e a Caixa é na 13 de maio, ali no centro do Rio. E chegando lá, você faz um jeito para ele passar lá. Irmãos, eu falo com toda a verdade. Pode pensar que eu estou querendo florear a coisa. Quando eu estou entrando assim, antes de chegar no meu prédio, está o prédio da Caixa, quem está passando, meu irmão? Eu falei: vem cá, rapaz. Ele disse: não, vem cá, eu tenho compromisso. Eu sei que você tem, mas você está perdendo uma bênção. Vem aqui, que bênção, vem subir na escada. Era na sobreloja. Subi a escada com ele. Aqui está dizendo que até 4 horas você tem que vir cá para dizer se quer a vaga ou não. Chegamos, era 5 para as 4. Aí eu bati assim, o cara disse: ô cidadão, eu contei, deixa eu contar um caso. Eu falei: aqui está o rapaz aqui. Ele disse: ô rapaz, você ia perder, preencha aqui logo aqui. Olha como é que essa coisa, não é coincidência. Esse meu irmão hoje é um aposentado e teve uns cargos lá e tal, e graças a Deus que ele foi bênção. Então não existe, mas o que o senhor quer falar com isso? Aquela minha oração foi lá no santuário de Deus e a resposta veio de lá. O Senhor Deus fez ele passar no mesmo momento, numa cidade. Naquele tempo o Rio tinha 5 milhões e pouco. Como é que você vai encontrar uma pessoa? Não dá, a não ser por Deus a coisa. Eu já tive outra experiência, eu não vou contar para não tomar tompa aqui hoje. Então, na hora que você sente Deus, você vai e foi: Deus, faz onde ele estiver passar, porque eu vou lá para o meu trabalho. Aí pronto, passou, eu fui lá, despedi do pessoal, que eu chegaria mais tarde lá, sempre para poder, no final do dia, prestar conta das minhas vendas. Eu era corretor. Aí, envie de socorro desde o seu santuário. Não creia que é coincidência coisa nenhuma. Obrigado, Deus. O diabo vai dizer: isso é coincidência, porque você vai ser uma pessoa ingrata para Deus. Aí você pede outra vez, ele ouvirá ou não, não sei, ele é que decide. Aí diz assim: e te sustenha desde Sião, lembre-se de todas as tuas ofertas. Você que um dia fez um pix, pediu, você fez, você passou na igreja, ajudou, eu peço a ele para lembrar de todas as ofertas, porque ele disse, o lembrar é a gente reivindicar. Ele disse o quê? Dai e dar-se-vos-á. Esse é Lucas 6,38. Você deu, então lhe será dado de volta, em boa medida, sacudida. Isso lá na roça. Na roça tem na casa do meu avô, tem um instrumento, talvez muita gente não sabe, que é o queri. Dava 10 litros de milho ali. Aí fubá era muito mais. Aí o meu avô punha, aí sacudia deles, abaixa um pouco. Aí ele emprestava a mão mais e colocava. Eu só estou tomando prejuízo. O cara trouxe, ela estava rasa. Não, meu filho, eu cobro um pouquinho para fazer isso. Como é que é isso? Esses 10 litros de milho que a pessoa trouxe, dá 16 de fubá. E eu dou 13 para ele. Ele sabe que eu estou ficando com 13, que é o meu trabalho lá do moinho lá e tudo. Aprendi mais uma. Aí tal. E aí ele disse: dai ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, que esse cara de apertar a mão, e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Então eu peço a Deus que lhe dê essa recompensa, e você pode pedir: Deus, onde está a recompensa que a tua palavra promete? E o missionário ora pelos patrocinadores, e Deus vai mostrar a você. Versículo 4, e aceite as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aquele tempo se fazia oferenda de animais para Deus, e todo mundo comia do animal ali. Versículo 4: conceda-te conforme o teu coração. Aí já está ensinando para nós. Se o meu coração confia em Deus, eu não posso aceitar dúvida. Não, mas você está numa situação, não vai entender. Mas espera aí, eu sou ofertante. Como é que Deus não vai me ajudar?
Claro que vai me ajudar. Eu tenho que olhar para um lado, para o outro aqui, vem inspiração e eu vou cumprir os meus compromissos. É isso que Deus está falando para nós. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio, tudo aquilo que você deseja. É de Deus, você sentiu a coisa, eu vou conseguir. Deus vai me dar essa vitória. Eu vou chegar lá em nome de Cristo. Está faltando pouca coisa para o povo de Deus tomar posse. Aí eu vou ficar parando por aqui, porque eu vou dar só o versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, levantaremos bandeiras para partir para a batalha. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Nós temos que, no nome de Deus, nos preparar para irmos para as batalhas do dia a dia, em nome de elevador, 2, 3 andares, melhor subir de escada, vai. No início reclama muito, depois para de reclamar, e graças a Deus. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, outro estudo aqui, que Deus está nos dando para fortalecer a nossa fé. Afinal de contas, aqui tem lições maravilhosíssimas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Presta atenção. Então nós temos que fazer qualquer coisa sabendo que foi uma ordem de Deus. O Paulo, ele era um perseguidor da igreja, chamava Saulo de Tarso. Se converteu quando Jesus apareceu para ele no caminho, e Deus então deu o ministério para ele. Todo mundo que se converte tem um ministério. Mas se nós não ensinarmos você a buscar o que Deus tem para você, você vai ser igual aquele filho que a mãe nunca deixou fazer nada, não sabe nem lavar uma louça. E simplesmente tu tem que colocar. Um dia a mãe é internada no hospital e não sabe nem fazer um café para ele comer, porque ela não sei, tem que alguém lá fazer o café para ele. Que vergonha! A gente tem que aprender tudo. Não é feio pedir os filhos para ajudar na limpeza de casa, arrumar suas camas. Isso vai fazendo eles ser mais organizados. E o Paulo então diz que era mandado ordem de Deus para ele, que ele fosse esse apóstolo. E do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Nós esperamos Jesus voltar, porque ele disse, eu vou e voltarei para vós. Irmão, vai voltar qualquer dia desse. A trombeta vai soar, mas vai vir numa maneira que Hollywood vai ficar envergonhada, não sabe nem sequer chegar perto, mesmo com aqueles filmes assim colossais que eles fazem e tal, não é nada a respeito disso. Jesus vai vir com alarido de guerra, vai vir com grito de guerra, e aqui no mundo vai ter um homem chamado homem do pecado, o falso profeta, que vai mandar em tudo, é o poderoso, todo mundo está dizendo que ele é o tal. Jesus vai chegar perto dele assim, já está tremendo todo, o Senhor só vai fazer assim, ó, um soprinho, ele desfaz tudo como se fosse de areia aquele homem, e acabou. Jesus é essa maneira. E se ele chegar perto do seu mal hoje? Michel, eu estou com câncer. Já vi Deus curar tanto câncer, já vi Deus curar tanto sofrimento. Meu amigo, nós temos que crescer na fé. Há uns que estão bancando bobo, se afastando de Jesus, até cair no abismo sem fundo, nunca mais vão sair. Não, nós temos que esperar ele vir, que ele vai nos pegar e levar para o reino dele, de onde nós nunca mais sairemos. Não vamos conhecer pecado, nada lá. E aqui, e a terra vai pegar fogo. Tudo que tem aqui no universo todo, está escrito que os elementos ardendo se fundirão, vai acabar tudo. Aí Deus vai criar novos céus e novas terras, onde o pecado nunca vai existir e nunca vai ver um Milton que destrói propriedade, como se viu, a Helena também, que na semana anterior, o Milton estava meio bravo com a Helena, mas ela foi mais forte ainda, destruiu mais ainda. Os dois é o casal da destruição. É o furacão que teve lá nos Estados Unidos, que mostraram que também parecia nossa cidade, que quando dá aquele negócio sério, fica tudo destruído. Teve cidade ali que foi varrida do mapa. Mas aí diz aqui o seguinte, a Timóteo, ele está falando aqui para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele considera o Timóteo como filho na fé. Ele ganhou o Timóteo. E fala mais assim, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus nosso Pai e da de Jesus Cristo nosso Senhor. Sempre nós temos que louvar os dois, porque o Pai é que criou todas as coisas. O Filho
é a palavra que foi fazer tudo existir. Então o Filho veio nos salvar, pagou o preço da nossa salvação. Hoje o mínimo que nós precisamos fazer é dizer: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Aí o que é que acontece? A morte, o pecado de Adão fez a separação nossa de Deus. Aí nós somos reunidos a Deus. E em seguida não haverá problemas para nós, que não vai ter solução. O Paulo diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Há muitas pessoas que são apressadas. Se elas tivessem paciência e deixassem Deus dirigir, elas seriam uma bênção para a humanidade. Mas elas parecem que querem o seguinte: Deus está usando o Alfredo. E essa pessoa diz: ah, não, o Alfredo é bobo. Eu vou passar na frente dele e vou fazer muito melhor. Aí começa a interpretar a Bíblia com a cabeça dele. A Bíblia se interpreta pelo Espírito Santo de Deus. E cria uma porção de falsa doutrina e se perde todo. Mas por quê? Porque ele teve cobiça, ele foi invejoso, cobiçoso. E o Alfredo não está fazendo. Depois eu acerto com Jesus no dia do juízo. Nem de brincadeira falar isso. Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Está na segunda carta aos Coríntios 5:10. Para dar conta, nós vamos falar daquilo que fizemos, as obras que fizemos, através do nosso corpo, se boas ou más. Se forem boas, vamos ser galardoados, recompensados. E se forem más, vamos ser justiçados. Então não faça nada de mal. Deus não anda atrasado. Eu vi isso na igreja desde que eu era menino. Isso me ajudou a me segurar. Porque às vezes o ímpio da mocidade, se acha que aquele que está ali há 30 anos fazendo obra, ficou velho. Para a gente que é de 20 anos, os que estão aí, olha para mim e diz assim: esse vovô não está com nada. Quer dizer, está muito velho. Eu olhava para um homem de 50 e pensava: coitado, já era. Depois, quando cheguei a 50, eu estava na flor da minha mocidade, da força. Mas é assim que acontece. Os 20 anos hoje, um pouco menos, tem até dó da gente. Quer dizer, coitadinho, já era, já está fazendo hora extra. Misericórdia de Deus. Voltando aqui agora. Que não ensine outra doutrina. Aí eles criam doutrinas que vão estragar a vida de outras pessoas, das quais eles vão dar conta, irmãos. Ai daqueles, eu podia chegar aqui agora, querer bancar o bonitinho e tal, e sei lá, faz um curso aí de falar em público. Não, o curso está aqui, falar da palavra de Deus. É Deus que vai dirigindo a gente. Aí ele diz mais assim: nem se deem a fábulas. Fábulas são histórias cujos personagens são animais. A pessoa fica inventando história esquisita aí. Ou as genealogias intermináveis. Não, porque eu sou direto. Eu que posso falar. Não, pode falar quem é chamado por Deus. Esse negócio de tradição não adianta nada. Que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Aí entrou direto e foi falando com Timóteo, que não é para o estudo de hoje. O estudo de hoje é que nós já estamos caminhando bem, vamos continuar. Agora busque a Deus. Não espere só que nós fomos dando para você, não. Ora, semana que vem eu não vou estar aqui, pastor já vai fazer reunião bonita, que eu vou estar na Alemanha e depois na Romênia pregando. Depois vocês vão saber as histórias que aconteceram lá. Tal. Mas vocês virão aqui, o pastor já vai fazer reunião especial para poder alimentar mais você. Nós temos, graças a Deus, que agradecer a Ele pelo homem, o pastor Jaime, que é o verdadeiro pé de boi. Ele põe o pé aqui e não larga, pessoal. Você vê em toda hora, ele está aqui, fazendo a vontade do Senhor. Isso é bonito. E o Senhor, eu sou mais passarinho aqui a colar, mas estou fazendo a vontade de Deus. E o escritor do Provérbios disse o seguinte, versículo 23 de Provérbios 19: o temor do Senhor encaminha para a vida, e a falta de temor leva para a morte. Você sabe que ninguém precisa fazer nada para ir para o inferno? Só simplesmente ter nascido já vai. Mas por quê? Deus está com raiva? Não, não está com raiva. Porque Adão pecou e todos nós somos sementes de Adão. Todos, independente se nascemos no leste, no oeste, no norte ou no sul. Todos nós somos sementes de Adão.
Então, quando Adão pecou, toda a semente dele foi condenada. Nós já nascemos com uma sentença de perdição eterna. Ninguém precisa roubar, ninguém precisa mentir, precisa adulterar, nada para ir para o inferno. É só não fazer nada. E o que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra de Deus. E se ninguém for pregar para mim, aí a culpa é de quem não foi. Eu sou um pregador. Quando eu abracei esse ministério, eu não posso escolher se Deus quer que eu vá para a África, para a Ásia, para a Europa, se é aqui, se é no meio dos índios, eu tenho que ir. E onde eu tenho ido, eu tenho visto Deus operar. Então esse respeito que você tem por Deus, porque Ele falou o seu coração, lhe deu uma missão, aí você vai se preparar, sendo que no mundo das oportunidades, você poderia ganhar 10, 20 vezes mais do que você vai ganhar pregando a palavra de Deus, que é quase o seu sustento. Mas só a felicidade que você tem de ver Deus operar. E quando você chegar no céu, ser recompensado por ter obedecido a Ele, vale a pena completamente. Deixar qualquer profissão bastante lucrativa para seguir o Senhor Deus. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. E o que não tem não vai ficar. Aí eu já vou falar agora do pregador. Se o pregador ele tem uns olhos grandes assim, não, porque se eu for um pregador de sucesso, aí quando eu surgir a eleição eu vou poder me candidatar e ser tal. Não entra nesse caminho não. O caminho é muito santo para você perder essa oportunidade. Vindo para cá, não, aqui só se Deus chamar. Chamou, você vai ver que é diferente. Mas eu vou ficar missionário, se eu não tiver só a igreja e tal, não conseguir uma coisa, liga para isso não, você vai ficar satisfeito. Tem gente que tem muito dinheiro, ganhou muito, mas está com um problema tremendo na vida e diria, eu pararia tudo e voltaria atrás se eu pudesse. Não pode. Tomou aquela decisão. Outros estão pregando o Evangelho e estão satisfeitíssimos com aquilo que Deus faz. Não lhes falta nada. Pode ser que eles não morem na melhor casa, não comam a melhor comida, não vistam a melhor roupa, mas são pessoas que estão felizes porque Deus as está usando. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito. Agora, o melhor da festa vem aqui agora. Preste atenção. E não o visitará mal nenhum. Quando você respeita a Deus, em qualquer coisa que Ele fala com você, o mal é proibido de visitá-lo. Na verdade, você passa pela vida, muitas vezes até sem notar que o mal existe. Tem gente que não, coitado, está sempre com um problema. Mas se você conversar, abrir o coração, talvez teve uma chamada para Deus. E talvez recusou. Ou fez coisas que não deveriam, e aí se perdeu nesse mundo de necessidade, problemas. Com Jesus, você sempre vai ser abençoado. Vai ser muito importante. Esse é o segundo programa, e começando no versículo 4, que o apóstolo Paulo foi escrito para usar o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando a pessoa se converte, ela começou um processo de nova criação. Aí ela tem que passar pelas águas do batismo, onde ela vai receber no mínimo 6 bênçãos. A primeira dela é o sepultamento da velha natureza. A segunda é o despojamento do corpo da carne e depois do corpo do pecado. O corpo da carne é quando você é fraco para as tentações. E do pecado, quando você já está preso por ele. Você ali deixa tudo e você é despojado dessa capacidade maligna. A quarta bênção, você tem o coração circuncidado. A circuncisão no passado era feita só no homem, no menino aos 8 dias de nascido, como o médico faz operação de fimose, parecido. Hoje não, é no homem e na mulher, mas não é físico, é na alma da pessoa, no espírito dela, tem uma marca. Então ela é circuncidada, marcada aqui com Deus. Aí depois ela consegue o perdão dos seus pecados.
A quinta bênção. E a sexta, ela sai das águas para andar em novidade de vida. Aí o apóstolo Paulo diz: de sorte que fomos sepultados com ele. O batismo é um sepultamento da velha natureza. Já fomos sepultados pelo batismo na morte. Quando ele morreu, o Senhor Jesus simplesmente incluiu a gente na morte dele. E quando batizamos, você então está livre desses problemas e recebe as 6 bênçãos para poder servir a Deus em novidade de vida. Aí diz mais assim: para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, não foi de qualquer maneira. Ele estava separado de Deus, não porque tinha pecado, mas porque recebeu o nosso pecado. Aí o Espírito Santo viu que quando ele venceu o diabo, tirou do diabo toda a autoridade que ele roubara de Adão, com a qual nos oprimia, o Espírito Santo desceu lá no inferno e tocou em Jesus. Naquele momento que ele tocou em Jesus, o Senhor Jesus foi revivificado. E nós também fomos com ele naquela hora, recebemos a vida de novo. Aí diz aqui, olha, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, nessa hora houve um movimento lá no inferno, onde ele estava no mundo dos mortos. A glória de Deus deu-se lá. Como é que ele foi ressuscitado? Pela glória do Pai. E nós fomos ressuscitados com ele. E por que a humanidade toda não aproveita isso? Porque nós não pregamos o evangelho que devemos pregar, a boa notícia. Muitas vezes nós caímos no conto do diabo e estamos brigando que a nossa igreja tem que ser maior, a nossa religião tem que ser melhor. Esqueça esse negócio de religião e igreja. É preciso que tenha locais onde se pregue a palavra de Deus. Locais simples, locais muito bonitos, não tem importa. O que importa é que o propósito ali é para descobrir, aprender o que nos pertence. Ou do contrário, não vai ter mudança na sua vida não. Você vai vir para a igreja, vai se batizar, vai e tal, e vai continuar a mesma coisa a vida toda. Quando você descobre, aí você se torna uma pessoa de autoridade. Você manda o mal embora, o mal sai e você consegue essas bênçãos todas. Aí diz aqui, ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Então nós ressuscitamos. Para que, missionário? Assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus tinha, presta atenção, deixado a sua glória e vindo ao mundo. Um prejuízo tremendo. Ele era Deus com o Pai no mundo da perfeição. Ele veio como homem para nos salvar. Então aqui foi o prejuízo dele. Na hora que ele recebeu os nossos pecados, ele se tornou pecado, não pecador. Tem diferença. Ele não era culpado de nenhum deles. Só que ele estava pagando o preço em nosso lugar, com nossos pecados. E tornou pecado, foi separado de Deus. Deus o abandonou. Então, o Espírito de Deus veio, a glória de Deus fez com que ele ressuscitasse. Aí na hora que ele ressuscitou pela glória de Deus, aí diz aqui Paulo, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele saiu andando em novidade de vida. Sabe o que aconteceu? Ele voltou à mesma posição que tinha antes de ter vindo ao mundo. E está sentado à direita do Pai. Onde é que diz isso, missionário? Eu vou parar aqui um pouquinho só para mostrar a você. 2 aos Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já nos conhecemos desse modo. Por quê? Porque ele agora está andando em novidade de vida. O novo nascimento começa quando você ouve a palavra de Deus, eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Começou. Aí você vai aprender, aqui na igreja nossa, nós ensinamos os passos do batismo, não batizamos sem a pessoa saber não. Senão foi só um banho que ela tomou. Toma banho em casa e não na igreja. Ela vem aqui para receber essas 6 bênçãos. Nós a mergulhamos naquela fração de segundo, tirar uma foto do mundo, a pessoa não está no mundo, está debaixo da água. Negócio de segundo, baixou e levanta. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E,
ainda que que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais desse modo. Conhecemos como o quê? Como Deus Todo-Poderoso. Que Ele disse para os apóstolos, depois que ressuscitou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele anda em novidade de vida. Aí Paulo disse que da mesma maneira nós temos que andar em novidade de vida. É isso que Deus está falando aqui no versículo 4 de Romanos 6. Agora vamos pegar para o 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, fomos plantados. Nós estávamos nele, morrendo como Ele morreu, que já estávamos mortos, mas simbolicamente ali. Mas como Deus sabia que eu existiria? Deus sabe de tudo, Deus tem onisciência, sabe tudo, e tem presciência. Deus sabe quantos fios de cabelo já caiu da sua cabeça e quantos vão cair enquanto você ficar aqui na terra. Sabe exatamente quando nós vamos partir para o outro lado. E por isso nós estamos pregando o Evangelho. E graças a Deus que o mundo está despertando. Estão encontrando Jesus. Aí diz assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Para quê? Para andarmos em novidade de vida. Aquela vida de fracasso, de pecado, acabou. Agora é uma vida com Jesus. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Aquele velhaco, aquele que contava mentira, fazia coisa errada. Eu entendi quem é Jesus, aceitei. O seu velho homem já estava crucificado com Ele lá. Aí você é tão fácil agora ser uma nova criatura. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Foi por isso que Ele foi crucificado. A fim de que não sirvamos mais ao pecado. Acabou. Pecado, erro, não é para nós mais. Para nós agora é só a bênção do Senhor Deus. E eu vou orar com você agora para Deus curar, Deus fazer maravilhas. Esse dia eu estou orando a primeira oração para quem está sentindo qualquer tipo de dor em qualquer parte do corpo. Por exemplo, eu chamo de dor ativa e dor passiva. O que é a dor ativa? Aquela que está latente agora, você sente. A cabeça está doendo, comeu uma coisa e não fez bem, ou é sempre a dor desse problema, ou da parte do corpo. E dor passiva é aquela que está escondida, só aparece quando você faz algum movimento. Enquanto você não mexe com a cabeça para cá, não dói, mas se mexer, dói. Então tem uma dor aí que tem que sair, e não vou mandar sair agora, tanto a ativa quanto a passiva. Você quer que eu ore por você? Fica de pé que eu vou orar. Quem está com dor, não é outro problema não. Isso, quem está com dor, fica agora. Eu estou com dor agora, depois nós vamos orar por todo o mal. E você vai ver que Deus vai curar. Irmãos, é a coisa mais fácil. Olha para mim agora. Quando eu acabar a oração, eu vou perguntar quantos foram abençoados. Se você foi abençoado com a cura, a minha dor saiu. Aí você fez aquele movimento que você não podia fazer. Você não podia estender o braço assim. Você não podia levantar o braço aqui em cima, doía, pôr na nuca, nas costas, nem de brincadeira, missionário. Aí você vai pôr. Aí conseguiu. Eu não podia mexer com o joelho, não podia mexer com o tornozelo. E missão, isso aqui doía, que não era brincadeira. Meu irmão, Jesus já levou, agora você vai acreditar que Deus vai curar você. Então agora curve a cabeça e feche os olhos. Baixinho fala para Deus o que você precisa dele. Ninguém precisa ouvir, só você e Ele. Fala que eu já vou entrar em oração. Agora eu já vou orar e fica firme aí, não abre os olhos. Vamos deixar Deus operar. A gente pede para você não abrir os olhos, para você não se interter com outras coisas. Você fica concentrado na fé agora. Pai, para nós é um momento muito especial. Quando vamos agora ministrar a bênção, e eu quero ver todo esse povo que está com dor ativa ou dor passiva ser curado.
Esse mal vai cair por terra agora, não vai continuar. Eu exijo em nome de Jesus que esse espírito de doença, de enfermidade, de perturbação saia. Você não pode ficar mais, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vai soltar essa pessoa agora. O raiz dessa dor ativa, dessa dor passiva, eu arranco você dessa pessoa e eu mando agora, hein? Saia, vai embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Você agora abre os olhos e agradeça a Deus, diga: Senhor, muito obrigado. Procura agora, aperta onde estava doendo. Sei que não podia levantar o joelho, levanta agora em nome de Cristo. Você não podia mexer com o corpo, levantar a cabeça, fazer o quê? Missionário, sumiu a minha dor. Só vou contar agora. Quem sumiu a dor, levanta a mão assim, que eu quero contar em nome de Jesus. Deixa eu contar desse lado aqui. Quem a dor sumiu? O irmão aqui sumiu, mais alguma pessoa desse lado? 2, 3 pessoas já, mais alguém? 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas desse lado. Isso, agora, aqui desse meio aqui agora, você vai lançar a mão, que para mim é mais fácil assim. Balança a mão aqui do meio aqui, que você que foi curado, e levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, aqui agora 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais alguém aqui? Você tinha levantado a mão, você foi. É porque você pensou quando eu olhei do lado, é que eu pensei, mas eu vi só aquele lado ali. Aqui, ó, ainda tem essa aqui, 22, que eu não tinha contado. Tem mais. Ó, quem não contei, faz com a mão assim. Aquela morena lá da blusa preta com negócio verde. E outra pessoa lá, tem mais 2, tem 3, glória a Deus. Amém. Aqui eu já tinha contado aquela hora que eu contei vocês aí. Então já são quanto agora? 24. Pastor já é o meu contador aí, pessoal. É o meu guarda-livro. Antigamente chamava guarda-livro contador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 desse lado. Oh, glória a Deus. E lá de cima agora, deixa eu contar aqui que eu tenho visão geral da galeria aqui. Vai fazendo com a mão assim, 2, 3 pessoas, 4, 5, 6, que mais? Você coçou a cabeça ou levantou a mão dizendo que era? Você levantou a mão, você fez assim também? Contou, quanto foram? 48 ao total. Pode sentar em nome de Jesus, depois vai ter outra oração, e na outra oração os outros podem ser curados. Irmão, isso aqui ajuda. E tem uns que não contaram, depois conta. Tem uma pessoa que estava com a dor aqui na perna, ó, exatamente aqui, atrás da perna direita aqui. Aqui tem um tendão aqui, eu não sei como é que chama essa coisa aqui, e estava com a dor aqui. Quem é essa pessoa que estava? Era você? Vai ali, pega o microfone lá. Deixa eu conversar com ela aqui. Porque Jesus me mostrou, eu tenho que contar a pessoa. Como é que eu adivinho? Que adivinho nada? Então, missionária, eu já fui operada das varizes e, em vez em quando, dava umas pontadas assim nas pernas. Eu fiquei orando assim para Deus determinando a cura. E agora? Agora sarou, graças a Deus. E se voltar, já foi embora. Já foi embora, em nome de Jesus. Aqui não volta mais. Obrigado, Jesus. João 14, 23. O missionário R. só deixou esse versículo comigo. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A importância de você morar com o Senhor, a importância de você estar com ele todos os dias da sua vida. Você vai se livrar o quê? Do laço do passarinheiro. Vamos ver o Salmo 91, que você já ouviu tanto aqui na igreja. Salmo 91, já ouviu tanto na sua vida, quem está começando agora vai gostar bastante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós aprendemos que muito mais, entenda bem, do que visitar. Quando é que isso acontece? Eu estou doente, eu visito o hospital, não é verdade? Mas eu não moro no hospital. Eu visito que é um pronto-socorro, é uma necessidade. Entendo, mas a minha casa, eu moro na minha casa. Você tem que ter a palavra de Deus como a sua habitação.
Aqui você tem que estar em comunhão todos os dias da sua vida. Eu vou voltar aqui. Deixa eu só lembrar para você do Salmo 27:4. Vamos lá, vamos ver comigo aqui, rapidinho. O que diz? Diz, Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias. Então, todos os dias nós devemos, como todos os dias você vai para a sua casa, né? Todos os dias você está na sua casa, todos os dias você tem que estar em comunhão com Deus. Não uma visita esporádica, uma coisa de vez em quando, não. Todos os dias você tem que aprender, você tem que se vigiar. Não, eu hoje não falei com Deus, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não cantei um louvor a Deus. O salmista do Salmo 119, versículo 164, ele diz: 7 vezes no dia, o que eu faço? Eu louvo o Senhor, 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Então tem que vigiar. Eu dobrei os joelhos como Daniel, 3 vezes no dia dobrava. Então é importante. Aí volta no Salmo 91, que ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que luta ele está enfrentando, às vezes financeira, às vezes com um filho, com uma filha, às vezes com o marido, com a esposa, às vezes na saúde. Mas que luta! Mas você encontra ele bem, porque ele está à sombra do Onipotente, ele está habitando. Se a pessoa não habita, ela entra em desespero. Ela entra em pânico. Meu Deus, por que está acontecendo? Eu falava hoje na oração que Deus Ele não deixa você ser surpreendido. O que está acontecendo no mundo? Furacão, não sei o quê, rumor de guerra, está tudo escrito aqui. Aqui, entenda bem, não é um livro de previsão, não, é um livro de registros. Você pode ter certeza, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. A Bíblia não é um livro de previsão. A Bíblia é um livro de registros. Coloque isso, pegue isso para você. Então nós temos que entender. E as pessoas veem, não, porque Deus já falou que vai acontecer. Vai acontecer, não é com previsão. Previsão do tempo. Aí você se prepara, né? Vai chover e não. Aliás, esses dias, desculpe meus amigos meteorologistas, mas como tem mudado constantemente, você olha lá, sim, rapaz, sábado, domingo vai chover, segunda, terça vai chover, quarta, quinta vai chover, não chove, né? O tempo muda. Então, a Bíblia não é um livro de previsão, é um livro de registros, e está tudo registrado na Bíblia, mas nós não habitamos, quer dizer, não estamos lendo a Bíblia como deveríamos de ler, não estamos nos envolvendo, aí somos surpreendidos. Deus, por que isso? Isso não podia acontecer, Deus. Veja agora o que ele vai falar assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu tenho um Deus. Rapaz, essa doença é grave. Mas eu tenho um Deus. O seu marido, a sua esposa, que luta, mas eu tenho um Deus. Direi do meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repito, sem menosprezar os profissionais da meteorologia. Talvez não podemos confiar na previsão do tempo, mas podemos confiar no que está escrito na Bíblia Sagrada. Eu confio que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então, mas tem mais. Aqui, agora vai chegar o nosso versículo. Porque Ele te livrará de quê? Do laço do passarinheiro. Só basta para nós. São armadilhas que o diabo prepara, que às vezes estamos caindo nela. Como gente que às vezes não presta atenção. Veja o versículo que Deus me deu no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor, vamos lá, lembrando até, mensagem até do missionário esses dias. O que é o temor, pessoal? Respeito pela palavra de Deus, respeito pela onisciência do Senhor. O Senhor sabe o que eu penso, sabe o que você pensa, o Senhor sabe o que eu desejo, sabe o que você deseja. Deus sabe tudo a nosso respeito. Então, pelo temor, o homem se deseja do mal, mas é aqui. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Eu já preparo uma cilada para um cristão no trânsito. Como, pastor? Pega uma pessoa enfurecida, ou uma pessoa, vamos dizer, negligente, que te dá uma fechada, entende? Não cuidou do carro. Eu estava vendo, às vezes, negócio de acidente, coisa triste. Um caminhão estourou, entenda bem, então, essas dicas que eles dão. Internet é bênção ou maldição. Você tem que escolher o que é bênção e o que é maldição. Eu dou uma dica: nunca vá do lado do caminhão, né? Principalmente você com um carro pequeno, estoura um pneu ali, vai em cima de você logo,
Vai, meu filho, vai com a bênção. Ou então fica lá atrás ou fica à frente dele. Estava dando umas dicas. Mas às vezes acontece isso. Uma pessoa vai, se irrita, te irrita. E aquilo ali é o quê? É um laço de morte. É o demônio que quer tirar a sua vida, irmão. Você vai para o céu, você é de Deus, entenda? Mas naquela hora você ficou chateado, discutiu. Mas por quê? Porque você não guardou a palavra. A palavra que diz, que você viu lá em João 14:23, que diz: ao servo do Senhor não convém contender, segundo a Timóteo 2:24. Que são dicas que o Senhor Deus dá, são registros que estão na Bíblia, para você não cair o que? Na cilada. É ver, nós caímos. Pegamos uma pessoa enfurecida, parece que aquele dia não oramos direito, não estamos ligados com Deus como deveríamos estar ligados, discutimos, não sei mais o que, e às vezes é laço de morte. Quantas pessoas caem nessa cilada? Quantas pessoas caem nessa armadilha? Não pode. Outra coisa importante, eu coloquei aqui no registro, que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Vamos para Efésios, Novo Testamento, capítulo 6. Esse é mais conhecido, mas sempre com essas revelações de Deus. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, quer dizer, se fortaleça, estreite a sua comunhão com Deus, estreite o seu relacionamento com Deus. Para quê? Para não cair nas ciladas do diabo. Tem gente que cai na cilada até amorosa. De vez em quando você vê na internet, fulano caiu no conto do amor. Mas por incrível que pareça, tem crente caindo às vezes. Mas pastor Jean, como é que crente vai cair? Não, ele não vai para o pecado, não. É pessoa que aparece com uma aparência de piedade, uma aparência, entendendo, de cristã, e não é, irmão. O coração do homem é só Deus que conhece. Mas como tem gente que logo abraça a primeira oportunidade. Não. Cuidado, se você estreitar o seu relacionamento com Deus, Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai fazer você ter discernimento de espírito. A pessoa pode chegar para você no paz do Senhor. Deus vai mostrar se ela tem paz mesmo. Deus vai mostrar, diz assim, como é bom ter comunhão com Deus. Deus logo mostrará para você se aquela pessoa tem comunhão. Mas para isso... Mas não é só, por favor, vida amorosa do rapaz, da moça, do homem, da mulher, não. Vida profissional, meu irmão. Pastor Jaime, eu pedi tanto para Deus me dar um sócio crente, Ele me deu 7:1, pastor. Picareta. Também não orou a Deus. Nós temos que orar. Mas eu pedi, é pastor. Ué, o que tem isso? Você não vê na Bíblia Sagrada? Um dia um rapaz falou comigo: pastor Jaime, eu fiquei assim, porque isso... Esse amigo, eu estou tentando me aproximar de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, os mais próximos. Um era ladrão, um era encrenqueiro, 2 eram metidos a besta. Né? Quer dizer, você vai encontrar isso. Vai encontrar o pecador e vai encontrar aquele que é menino ainda, que vai crescer. Como você vê o Pedro crescendo na fé depois, cheio com o Espírito Santo, se torna um homem corajoso. Aquele homem que era inconstante, que uma hora dizia: estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Depois dizia: não conheço ele não, nem sei quem ele é. Ele era inconstante. Mas esse Pedro depois do Pentecoste, olha que ousadia. Fala diante do Sinédrio: não há salvação fora de Jesus Cristo, Atos 4:12. Era um homem diferente. Então, temos que discernir também, entender que às vezes a pessoa não é pecadora, ela não cresceu espiritualmente. Por isso, ela não produz ainda os frutos, porque a árvore que cresce é que dá frutos. Isso aí eu dei durante a semana, que em Gálatas 4, em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Isso quer dizer, apesar de ser um filho de Deus, ainda tem comportamentos mundanos. Não que ele não tenha nascido de novo, é que ele tem que crescer espiritualmente. Isso é importante, mas isso Deus tudo vai te dar se você... entenda bem, se fortalecer nele, se envolver com ele. Aí ele diz, o versículo que eu queria te dar: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. As ciladas aparecem, igreja. As ciladas surgem. Nós não podemos cair nas astutas ciladas. Repito, cilada no trânsito, cilada na vida amorosa, na vida profissional e até na espiritual. Volta comigo,
porque eu sou homem de Deus como você, eu sou crente como você, eu também sou da igreja. Cuidado, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, pegar essa mensagem que o Senhor nos deu aqui, o que? De guardar a palavra, ter o Senhor morando em você, que você não vai cair nas ciladas do diabo. Tem mais ainda, não dá para falar tudo num culto só, mas só uma palavra de agora do Davi, mas quem escreve é o Paulo. Davi que falou, pastor Jair, foi Romanos capítulo 11, versículo 9, mas o Davi falou no Novo Testamento, o Paulo está lembrando, mas é o Espírito Santo falando dele. E Davi diz, capítulo 11, versículo 9 de Romanos, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. O que é isso? São as pessoas que se afastam de Deus, irmão. Que entram no... Veja, você tem que ler o 8 para entender o 9. E como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Se a pessoa não aceitar o Evangelho, ela vai ficar nessa sonolência. Ninguém consegue entender a palavra de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, muita gente está caindo em laços, porque não se envolve com Deus. Voltando para o Efésios, você não se envolve, você vai cair nesses laços, nessas armadilhas, que o diabo coloca para mim, para você. Em todo momento nós estamos andando no mundo minado. Constantemente tem armadilhas e nós temos que vigiar para não cair em tentação. Nós temos que orar para estar ligados com Deus e sempre habitando no esconderijo do Altíssimo, sempre em comunhão com a palavra de Deus. Isso vai nos livrar dos laços do passarinheiro, de amizades que não são boas, entenda, de armadilhas do inimigo, de pessoas que nem estão mal intencionadas, mas que poderão nos levar, entenda bem, para fora da palavra de Deus. Quantas vezes a pessoa não está mal intencionada, não é ela, por trás dela é o diabo. Nós temos que saber que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, tá bom? Isso que você ouviu hoje, a palavra de Deus não é um livro de previsão, é um livro de registros, tá? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o quê? Engano. É aqui que nós erramos. A nossa boca constantemente tem, mas como assim? Calma. Uma, porque nós temos uma cultura religiosa no país. O país tem uma formação religiosa. Nós temos a chamada cultura portuguesa, entenda? Temos a cultura, entenda, da tradição das promessas e até chamado meio evangélico a tradição dos votos. E às vezes nós somos precipitados. Veja o livro de Eclesiastes, capítulo 5. E eu lembro de um amigo bem pentecostal que diz assim, fala Deus. Mas não era assim não, no meio, eu estou pregando, no meio da mensagem, daqui a pouco ele fala assim, fala Deus. Eu tomava até um susto. Eclesiastes capítulo 5. Você está pregando assim, daquele silêncio da pregação, daqui a pouco ele dava um grito assim, fala Deus. 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, não seja precipitado. Eclesiastes capítulo 5. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca. E às vezes somos. Por quê? Por causa da cultura religiosa, por causa da cultura da promessa, nós oferecemos algo para Deus. Mas a Bíblia diz, e se você conhece muito, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esse eu não vou nem lá, vou ler aqui com vocês. Ele diz assim, porém, Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifício, como que se obedeça à palavra de Deus, do Senhor? O Davi chegou a dizer, se tu quisesse sangue de animal, eu daria. Ouro e prata, mas todos os animais são dele. O ouro e prata, ele é dono do ouro e da prata, ele não quer seu dinheiro. Mas quantas vezes nós queremos oferecer a Deus o quê? O nosso sacrifício. E ele diz para nós assim, entenda, a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, do que qualquer voto. E às vezes nós somos precipitados e oferecemos algo para Deus quando Deus não pediu aquilo. E às vezes não é ouro, às vezes não é prata, às vezes são ações.
Às vezes são sentimentos que nós falamos para Deus. Deus, eu não vou pensar mais isso. Deus, eu não vou pensar mais isso. Não vou desejar mais isso. Não, amigo, cuidado. O que você tem que fazer? Veja o que ele vai dizer para nós aqui. Vamos pular um pouquinho. Provérbios, capítulo 23. Falei que teria umas boas sacudidas em nós hoje. Capítulo 23, desculpe, o versículo é 26. O que ele diz? Dai-me, filho meu, o quê? Teu coração. Opa, isso que Deus está querendo. Tem um hino antigo que é assim: nada encontrarás de bom em mim, Senhor Jesus. Não desliguem não, que é só um pedacinho. Nada que eu possa colocar no teu altar, nada tenho para te oferecer, como uma oferta de amor a ti, Senhor. Um coração fiel. É isso que Deus está pedindo, o coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso, irmão. Se você, entende, não entregar o seu coração para Deus, se o seu coração ficar nas suas mãos, se os seus sentimentos, suas emoções, suas direções não forem pautadas nas Escrituras, o coração do homem é enganoso. No voto, entenda bem, na promessa, entenda nas declarações, porque estão no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 7,34. Então nós temos que prestar atenção nisso. Veja o Jeremias falando, esse você conhece muito comigo aqui. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 9. Jeremias. Enganoso é o quê? O coração. E irmão. E às vezes nós nos enganamos. Achamos que estamos bem e não estamos. Falamos para Deus, declaramos uma coisa que ainda não somos. Prometemos algo, Ele não pediu isso. Ele não pediu aquilo, mas é a cultura, é a raiz, entenda bem, religiosa, que às vezes fica em nós. E nós acabamos então querendo fazer como gentios. Gentios, no caso da igreja, são pessoas fora da igreja, que têm esse costume, às vezes, e nós também estamos trazendo. Não, o que nós temos que fazer é oferecer o nosso coração. Deus, muda o meu coração, transforma o meu coração. Tenho mais ainda, não dá, né? Como eu falei, tem muitos versículos aqui. Eu, por exemplo, eu coloquei aqui no esboço, Deuteronômio capítulo 11, versículo 16. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Essa palavra quer dizer a lei novamente ou a repetição da lei. E ele diz assim: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Você achou que foi Deus quem te deu, e não foi. São outros deuses. Lembra daquele homem então? Um anjo me falou pela palavra que você pode voltar. Era o Deus da mentira. E às vezes a pessoa cai. Nós temos que andar em comunhão plena, voltando ao início da mensagem, ter o Senhor morando dentro de nós, tendo uma comunhão plena com o Espírito Santo, para não cair nessas ciladas do diabo. Então o que temos que fazer? Nós temos que pedir para Deus o que Davi pediu. Salmo 86, versículo 11. Mas eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Vamos lá, pessoal. Une o meu coração ao quê? Ao temor do teu nome. Então nós temos que tomar cuidado. E para dar, talvez você nunca leu esse versículo na sua vida, mas eu vou lhe dar o último versículo, livro de Obadias. É fácil, você do Daniel em diante é Oséias, Joel, Amós, Obadias, viu? Não é tão longe não. Então, logo depois do Amós, você encontra Obadias. Olha o nome bonito aí para quem está grávida aí. É diferente, né? Não gostaram? Pessoal, como é que você vai dar o filho? Obinha, oba, oba, oba. Não achei feio, não acho feio, estou brincando não. Diferente, né? Bonito, Obadias. Qual é o seu nome? Obadias de Amorim Campos, já pensou? Não. Aí os netos aí. Esse foi meu netinho que falou assim: Benjamin, como é que vai ser o nome do seu filho? Vai ser Benjamin Campos Martinez de Amorim Júnior. Eu falei, não pode. Ele queria colocar o Amorim.
Então, Obadias só tem um capítulo só, o versículo é o 3. A soberba do teu coração te enganou. Cuidado, não cai nessa cilada. Nós achamos que, estamos bem, e às vezes não estamos. Nós vamos ver nas perguntas, que eu estava lendo as perguntas, eu li as perguntas hoje, e preparei a resposta para vocês. É como o missionário diz, todo o setor, toda a parte aqui do culto é mensagem. Como você vê o testemunho, é mensagem, daqui a pouco tem as perguntas. Então, cuidado, que você acha que está numa posição que às vezes não está. O que temos que fazer? O que Davi pediu. Deus, eu quero o meu coração unido ao temor do teu nome.